Em pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro pede pacto nacional para combater o coronavírus. Segue por todo o estado a campanha de vacinação contra a influenza e mais. Estão 306 casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias você acompanha aqui, na nossa Vale TV. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Um jeito Novo Hamburgo de ser. E Central de Alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Vale News de hoje. Eu sou Jordana Eutz e te faço companhia até às 21 horas aqui na Vale TV. E a gente começa o jornal de hoje falando sobre o presidente e o pronunciamento que ele fez ontem. Em um pronunciamento, então, o presidente da República, Jair Bolsonaro, mudou um pouco o tom do seu último discurso e pediu um pacto nacional para o enfrentamento do coronavírus. Ele também falou sobre as medidas tomadas pelo Brasil para enfrentar a pandemia. No lugar das pessoas e entendo suas angústias. As medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada. Nesse sentido, o senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que muitas pessoas, de fato, têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário. E que os governos têm que levar esta população em conta. Continua ainda. Se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas que têm que trabalhar todos os dias e que têm que ganhar o pão de cada dia todos os dias? Ele prossegue. Então, cada país, baseado em sua situação, deveria responder a essa questão. O diretor da OMS afirma ainda que, com relação a cada medida, temos que ver o que significa para o indivíduo nas ruas. E complementa, eu venho de família pobre, eu sei o que significa estar sempre preocupado com o seu pão diário. Isso deve ser levado em conta porque todo indivíduo importa. A maneira como cada indivíduo é afetado pelas nossas ações tem que ser considerada. Não me valho dessas palavras para negar a importância das medidas de prevenção e controle da pandemia, mas para mostrar que da mesma forma precisamos pensar nas mais vulneráveis. Essa tem sido a minha preocupação desde o princípio. O que será do camelô, do ambulante, do vendedor de churrasquinho, da diarista, do ajudante de pedreiro, do caminhoneiro e dos outros autônomos com quem venho mantendo contato durante toda a minha vida pública? Por isso, determinei ao nosso ministro da Saúde que não poupasse esforços, apoiando, através do SUS, todos os estados do Brasil, aumentando a capacidade da rede de saúde e preparando-a para o combate à pandemia. Assim, estão sendo adquiridos novos leitos, já com respiradores, equipamentos de proteção individual, kits para testes e demais insumos necessários. Determinei ainda ao nosso ministro da Economia que adotasse todas as medidas possíveis para proteger, sobretudo, o emprego e a renda dos brasileiros. Fizemos isso através de ajuda financeira aos estados e municípios, linhas de crédito para empresas, auxílio mensal de R$ 600 aos trabalhadores informais e vulneráveis, entrada de mais de 1.200.000 famílias no programa Bolsa Família. Adiamos também o pagamento de dívidas dos estados e municípios, só para citar algumas das medidas adotadas. Além disso, no dia de hoje, em comum acordo com a indústria farmacêutica, decidimos adiar, por 60 dias, o reajuste de medicamentos no Brasil. Temos uma missão: salvar vidas sem deixar para trás os empregos. Por um lado, temos que ter cautela e precaução com todos, principalmente junto aos mais idosos e portadores de doenças pré-existentes. Por outro, temos que combater o desemprego, que cresce rapidamente, em especial entre os mais pobres. Vamos cumprir essa missão, ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas. O vírus é uma realidade. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada, apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz.
O coronavírus veio e um dia irá embora. Infelizmente, teremos perdas neste caminho. Eu mesmo já perdi entes queridos no passado e sei o quanto é doloroso. Todos nós temos que evitar ao máximo qualquer perda de vida humana. Como disse o diretor-geral da OMS, todo indivíduo importa. Ao mesmo tempo, devemos evitar a destruição de empregos, que já vem trazendo muito sofrimento para os trabalhadores brasileiros. Na última reunião do G20, nós, os chefes de Estado e de governo, nos comprometemos a proteger vidas e a preservar empregos. Assim o farei. Desde fevereiro, determinei o emprego das Forças Armadas no combate ao coronavírus. O Ministério da Defesa realizou o resgate de brasileiros na China. Agora, as Forças Armadas atuam em apoio às áreas de saúde e segurança em todo o Brasil. Foi ativado um centro de operações que coordena as ações e 10 comandos conjuntos foram criados, cobrindo todo o território nacional. Realizo ações que vão desde a montagem de postos de triagens de pacientes, apoio a campanhas informativas e campanhas de vacinação, logística e transporte de medicamentos. Os laboratórios químico-farmacêuticos militares entraram com força total e, em 12 dias, serão produzidos 1 milhão de comprimidos de cloroquina, além de álcool gel. Repito, o efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença. A minha obrigação como presidente vai para além dos próximos meses. Preparar o Brasil para a sua retomada, reorganizar nossa economia e mobilizar todos os nossos recursos e energia para tornar o Brasil ainda mais forte após a pandemia. Aproveito a oportunidade para me solidarizar e agradecer o empenho e sacrifício pessoal de todos os profissionais de saúde, da área de segurança, caminhoneiros e todos os trabalhadores de serviços considerados essenciais, que estão mantendo o país funcionando, bem como aos homens e mulheres do campo que produzem nossos alimentos. Com este mesmo espírito, agradeço e reafirmo a importância da colaboração e a necessária união de todos num grande pacto pela preservação da vida e dos empregos. Parlamento, Judiciário, governadores, prefeitos e sociedade. Deus abençoe o nosso amado Brasil. O governador Eduardo Leite também fez um novo vídeo de um novo pronunciamento detalhando, explicando o que o governo do Rio Grande do Sul tem fazendo em meio a essa pandemia de coronavírus. Esta restrição à atividade do comércio vai se dar até o prazo do dia 15 de abril, porque nesta próxima semana nós teremos melhores informações, melhores dados, a partir de uma melhor dinâmica de levantamento das informações sobre as internações em todos os hospitais do Estado, desde os hospitais privados, hospitais municipais, hospitais do Estado, hospitais filantrópicos. Todos deverão obedecer um novo protocolo de informações, de internações, que vão nos dar as condições de podermos avaliar melhor qual a curva, qual a tendência que se estará observando no estado do Rio Grande do Sul. E assim vão nos dar as condições melhores para tomarmos decisões sobre a extensão de restrições e também o prazo em que elas devam ocorrer. Então eu insisto, né, nós temos neste momento, agora sim, que estabelecer restrições maiores de contato no estado do Rio Grande do Sul. As aquisições de testes e de equipamentos não está fácil no mercado. Algumas entregas que tínhamos previstas para serem feitas até o final desta semana deverão ocorrer ainda na semana seguinte. Então, como nós temos a dificuldade da garantia de muitos fornecedores de equipamentos e materiais, nós temos que ser mais restritivos neste momento para que nós tenhamos a garantia de toda a estrutura necessária para atender a população, especialmente aqueles que tiverem quadros agravados de síndromes respiratórias agudas graves, que são aquelas que vão precisar da atenção especial com respiradores em leitos de terapia intensiva. É importante dizer
que nós temos todo o cuidado nesse decreto de prever aqueles serviços essenciais estes que garantem alimentação, abastecimento, o funcionamento de toda uma cadeia produtiva que vai garantir que chegue alimento, energia, telecomunicação, saneamento básico e mesmo os cuidados médicos, né? O funcionamento dos hospitais dependem desde que elevadores funcionem, sistemas de refrigeração que precisam funcionar, toda uma rede de suprimentos que precisa funcionar. Então, uma série de itens são estabelecidos como serviços essenciais que deverão continuar funcionando, assim como aqueles serviços que dão suporte para a logística, por exemplo, para que caminhoneiros possam trafegar, sendo atendidos desde postos de gasolina até as redes de conveniência, especialmente nas estradas do Rio Grande do Sul, que são fundamentais para que o Estado mantenha-se funcionando em condições mínimas para atender as famílias. Por isso, neste momento, mais uma vez eu insisto, nós chegamos a uma etapa em que entendemos, pelos dados, pelas evidências, que se torna agora sim importante uma uniformidade de procedimento no estado do Rio Grande do Sul em relação a uma nova restrição, que é a do fechamento do comércio, da atividade de comércio. Mantém-se em atividade a indústria e a construção civil no que se refere ao decreto estadual. Alguns municípios foram além e estabelecem restrições nesses itens. Para o Estado do Rio Grande do Sul, para o governo do Estado, a atividade industrial e a atividade da construção civil dentro da indústria são atividades que devem continuar, porque é muito menor o risco de contágio. Já temos uma restrição com as aulas. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, diz que o estudo científico sobre o tratamento de cloroquina em pacientes do Covid-19 está em fase de publicação. Primeiro trabalho sobre cloroquina compilado deve ser publicado em revista científica nas próximas 48 horas, que basicamente mostra que houve uma redução no tempo médio de permanência na CTI, naqueles pacientes que usaram, independente da associação com qual antibiótico. É um primeiro passo, é um primeiro paper que vem e que ajuda a gente na conta que a gente tem que fazer de quantos leitos de CTI que a gente precisa. Se a gente entra com medicamento e reduz 30%, o tempo de permanência, a gente sabe que a gente não tem nenhuma evidência ainda que pode se usar profilático, muito menos nas pessoas que não têm estado grave. Ainda não tem estudo para ser colocado, podemos ter, são vários estudos que estão andando aí, mundo afora. A prefeita Fátima Daut, que está fazendo lives diariamente para atualizar sobre a situação do coronavírus na cidade, respondeu diversas perguntas ontem. Entre elas, ela também falou sobre a campanha de vacinação da gripe aqui na cidade. Outra pergunta também, bastante sobre a vacinação. Eu já expliquei na live de ontem, mas eu acho que é um tema bem importante de nós conversarmos aqui também, de novo, mais uma vez, até porque essa vacinação está vindo a conta-gotas, né? Nós recebemos o primeiro lote de 17 mil doses, nós aplicamos essas 17 mil doses em 3 dias. Agora nós recebemos ontem à noite, né? Mesmo eu acho que no momento que eu estava fazendo a live, eles já estavam recebendo essas vacinas. Então, hoje começou a vacinação novamente para 2 mil doses que chegaram. Essas 2 mil doses, elas vão assim, né, pessoal? Vocês sabem disso. Mas nós necessitamos receber do Estado. Essas doses não é o município, né, que dá, não é o município que fornece, nós recebemos, o governo do Estado recebe do governo federal essas doses da vacina e o governo estadual manda para os municípios. Então, conforme nós vamos recebendo, nós estamos aplicando nas pessoas. E eu soube que hoje nós estamos aplicando só nas escolas. Essas 2 mil doses foram aplicadas somente nas escolas, para evitar, porque como é para o grupo prioritário, né, que são idosos e pessoal
e pessoas que trabalham na área da saúde, até para que não fiquem indo até as unidades de saúde. Eu soube que hoje aconteceu filas por causa dessas 2.000 doses nas escolas. Infelizmente, nós não gostaríamos, né? A gente não gostaria que isso acontecesse, infelizmente aconteceu. A gente tem orientado que, ficando na fila, desse 1,5 metro, 2 metros aí de distância uma pessoa da outra, para que não haja o contágio, certo? Uma outra coisa importante, acompanhe também os canais da prefeitura, certo, pessoal? Vamos agora aos dados do coronavírus no estado, no Brasil e no mundo. Já são 306 casos confirmados de coronavírus. Novo Hamburgo registrou hoje mais um caso de Covid-19 e 4 mortes no estado. 201 mortes no país, mais de 5.700 casos no Brasil, 202 países contaminados, mais de 41.500 mortes no mundo e mais de 846 mil casos no mundo. O Rio Grande do Sul é o 6º estado do Brasil com mais casos confirmados da doença. Então, não é apenas um resfriado. Vamos nos cuidar. Vamos a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Estamos de volta do nosso intervalo e já deu tempo de lavar a mão e de passar álcool gel. E a gente volta falando aqui da cidade de Novo Hamburgo, que desde ontem passou a divulgar boletins diários da situação do Covid-19, também em formato de vídeo, que é apresentado pela jornalista Aline Pires, no Facebook da Prefeitura. Além de números, dúvidas de moradores poderão ser esclarecidas no vídeo. A publicação deve ir ao ar todos os dias de segunda a sexta. Olá, eu sou a jornalista Aline Pires, da Comunicação da Prefeitura de Novo Hamburgo. A partir de hoje, todas as notícias relacionadas à Covid-19 na nossa cidade serão transmitidas assim, em formato de vídeo. Atualizando os atendimentos feitos então no centro de triagem, montado ali ao lado do Hospital Municipal. Desde o dia 20, quando foi montado o centro até as 8 horas desta terça-feira, hoje, dia 31, foram atendidos 179 pacientes. Destes, 170 estão em isolamento domiciliar, 6 permanecem internados e 4 estão na UTI do centro de triagem. Lembrando que esses pacientes são encaminhados pelas unidades de saúde aqui da cidade. Atualizando sobre o número de testes e resultados enviados pelo LACEN, o Laboratório Central do Estado. Até segunda-feira, ontem, dia 30, o laboratório realizou 73 coletas entre moradores de Novo Hamburgo. Com 43 resultados negativos para a Covid-19, 24 aguardam resultado e 2 foram confirmados. No domingo tivemos o primeiro caso confirmado de Covid-19 em Novo Hamburgo. Uma moça de 35 anos, mas ela passa bem, está em isolamento domiciliar e seu quadro evolui positivamente. Na segunda-feira foi confirmado o primeiro óbito, uma senhora de 84 anos que estava internada desde o dia 24 e acabou falecendo no sábado. Os resultados estão sendo questionados, o tempo de resultados
dos testes estão sendo questionados por alguns hamburguenses, né? A gente lembra que esses testes estão sendo feitos pelo Laboratório Central do Estado, que atende a todas as cidades, todos os municípios do Rio Grande do Sul. Então essa demora se explica por isso. Mas desde ontem o laboratório da Universidade Fevale, com uma parceria com o município de Novo Hamburgo, já está atuando também na coleta de material e já está fazendo testes, Então esses resultados vão acabar chegando mais rapidamente para Novo Hamburgo. Então a gente sabe que o vírus circula pela cidade, não tem uma fronteira, não tem um limite de bairro, ou de região da cidade que esse vírus respeite. É importante então que todo mundo mantenha as regras de isolamento social. E eu me despeço agora de vocês, até o próximo boletim, fazendo um pedido. Fique em casa, se você puder, não saia de casa, mantenha as orientações de higienização, de isolamento social, porque juntos vamos vencer o coronavírus. Até o próximo boletim. Esse boletim que a gente acabou de assistir é de ontem, 31 de março. O boletim de hoje, 1º de abril, já deve estar disponível no Facebook da Prefeitura. Vale lembrar que nesta tarde foi confirmado mais um caso de Covid-19 na cidade. Agora a gente sai de Novo Hamburgo e vai para nossa vizinha Campo Bom. A médica infectologista Fábia Corteletti, de Campo Bom, traz orientações para o isolamento domiciliar e os cuidados para evitar a contaminação. Acompanhe. Estou aqui hoje para dizer que a gente precisa sim permanecer em isolamento domiciliar, Essas medidas elas são baseadas em vários estudos, em muita discussão técnica e sim, nesse momento a gente precisa permanecer em isolamento social. Por quê? Porque as nossas estruturas de saúde em nenhum lugar do mundo são suficientes para atender uma demanda de uma explosão tão grande de número de casos que vem acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem visto atualmente o exemplo da Itália, que relutou em fazer esse isolamento social e quando resolveu fazer, acabou colocando muita gente que já estava doente, fechada em casa, com outras pessoas saudáveis. Então, quando a gente olha a situação do Brasil, do número de casos, muita gente pode dizer, não, mas a gente tem poucos casos, aqui na nossa região a gente teve poucos casos já diagnosticados. Então, esse é justamente o momento ideal da gente se manter afastados, para evitar que as pessoas acabem adoecendo todas ao mesmo tempo. Se isso acontecer, nós não teremos estrutura de atendimento para todas essas pessoas. Não existe lugar do mundo que tenha essa estrutura. E aqui é importante a gente frisar que não é o SUS, é todo o sistema de saúde, particular, convênios, ninguém tem o número de UTIs necessárias que essa pandemia, se ela acontecer toda ao mesmo tempo, vai necessitar. Então, sim, a gente tem boas perspectivas de conseguir tratar adequadamente os pacientes, evitar o grande número de mortes que outros países já estão enfrentando, E então, eu só gostaria de reforçar que esse é o momento, sim, da gente ainda permanecer nas nossas casas, reforçar a questão da higiene de mãos, da etiqueta respiratória e, principalmente, nesse momento, fique em casa. Agora vamos de Campo Bom para São Leopoldo conferir o pronunciamento do prefeito Ari Vanazzi sobre a postura de manter o decreto do fechamento do comércio na cidade. O prefeito reforça que esse é o momento das pessoas ficarem em casa, exemplo de outras cidades do mundo inteiro. Além disso, o município está seguindo as orientações declaradas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde sobre a necessidade do isolamento para a prevenção da contaminação do vírus. Como prefeito de São Leopoldo, quero fazer um comunicado oficial a toda a nossa população na nossa querida cidade. Nós adotamos desde o início da crise do coronavírus várias medidas na cidade para poder diminuir o impacto do vírus no nosso município. Preparamos a rede pública de saúde, fazendo a prevenção, antecipando a vacinação. Ampliamos os leitos restritos no Hospital Centenário, hoje são quase 40. E fizemos um edital para contratar mais profissionais na rede básica e também no Hospital Centenário. E tomamos todas as medidas para resguardar a vida da nossa querida população. Embora o governo federal faz um discurso de uma gripezinha, nós não acreditamos nesse fato. Nós acreditamos na ciência, acreditamos nos dados e nos estudos técnicos elaborados. E principalmente, acreditamos nas imagens que vimos cotidianamente pelo mundo afora, onde milhares de homens e mulheres são enterrados
longe da sua terra natal, longe de serem velados seus próprios antequeridos. Por isso, nós aqui queremos que o governo federal publique e assuma a responsabilidade para abrir o comércio, para tomar qualquer decisão. Ele não revogou as medidas que tomou. Se ele revogar e assumir a responsabilidade, com certeza nós faremos o mesmo. Mas enquanto ele só dá discurso político e não assume a responsabilidade, nós não vamos mudar o decreto até dia 3 de abril, que é o dia que encerra o nosso decreto para voltar à normalidade a partir de uma avaliação que vamos fazer permanentemente com os dados técnicos que recebemos da Secretaria de Estado de Saúde e agora também com os dados e estudos, exames que nós vamos fazer em parceria com os prefeitos do Vale dos Sinos, com a nossa FEVAL. E quero fazer um convite a todos aqueles que hoje acham que isso é uma gripezinha, que se some o nosso esforço de todos os partidos políticos, de credos e religiões. Eu não quero e não vou passar para a história como um prefeito que enterrou o maior número de cadáveres por irresponsabilidade de cuidar a vida da população. Se some a gente, confie na ciência, tome as medidas, fique em isolamento, porque nós vamos sair dessa pandemia muito mais fortes do que nós entramos nela. Nós estamos lutando contra um vírus que é a maior pandemia da história recente da humanidade. E tenho certeza que os vitoriosos dessa luta é a população, principalmente os 70% mais pobres, que não tem convênio médico e que depende do Hospital Centenário, depende da nossa posição, da nossa rede pública de saúde. Enquanto não houver mudança nas regras da saúde e orientações técnicas do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e da Organização Mundial da Saúde, nós vamos continuar aplicando isolamento social. Fique em casa. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, e o governo do estado anunciaram medidas para micro e pequenas empresas essa semana. A instituição oferecerá 6 meses de carência no pagamento de empréstimos realizado por empreendedores. A medida poderá ajudar mais de 200 mil micro e pequenas empresas. O BRDE nos traz uma notícia importante com resultados importantes no seu balanço, o maior lucro líquido da história, 278 milhões de reais, o que garante solidez às operações do banco, um banco dedicado ao desenvolvimento do sul do Brasil, um banco que é dos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, e que está comprometido com este momento excepcional que a gente vive na economia em função das restrições em relação ao coronavírus. Estou aqui com o nosso vice-presidente do BRDE, o Noronha, e que está junto conosco anunciando os 500 milhões de reais disponíveis para micro e pequenas empresas, para capital de giro, nesse momento que se enfrentará dificuldades econômicas advindas das restrições, e também já o planejamento para logo mais ali na frente, outros 500 milhões de reais para o pós-crise, para os investimentos que nós queremos sejam retomados logo depois do período da crise. E mais do que isso, um período de 6 meses, que na verdade serão 7 meses, né, Noronha? Exatamente. Contando com o mês de março, de carência, né, de prazo de carência sobre os juros e o principal da dívida contraída por aqueles que fizeram empréstimos junto ao BRDE. Estas empresas que fizeram esses empréstimos terão essa possibilidade desta carência neste período de até 6 meses agora a contar de abril, mas já contando também as parcelas do mês de março. São ações importantes para dar amparo, suporte econômico para quem empreende, quem ajuda o nosso estado a se desenvolver e que junto conosco vai enfrentar essas dificuldades e que a gente quer sigam fortes para gerarem os empregos e o desenvolvimento no estado do Rio Grande do Sul. Quer agregar alguma coisa, Noronha? Não, acho que o governador já falou tudo que interessa, só gostaria de agregar que nós conseguimos, além desse resultado financeiro, né, conseguimos também atingir aí a menor taxa de inadimplência da história do banco. Pela primeira vez em 15 anos, recuperamos mais créditos do que provisionamos, ou seja, negociamos vários créditos pregressos não cumpridos, né? E, por último, de novo, a diversificação, né, que a gente saiu lá de 99,5% de dependência do BNDES, fechamos o ano com 62% e a Agência do Rio Grande do Sul, governador, com 55%.
e o plano para 2020 é talvez baixar ainda mais isso. Perfeito. Então a gente segue com o nosso BRDE firme, ajudando a nossa economia e nesse momento, mais do que tudo, né, mais do que qualquer coisa, aí, ajudando e apoiando aqueles empreendedores no estado do Rio Grande do Sul, porque a gente quer a todos enfrentando junto conosco o coronavírus e também as dificuldades econômicas, por isso que o BRDE está ao lado também de quem empreende no Rio Grande nesse momento. O Vale News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem agora com a Estação Hamburgo de hoje. Se possível, fiquem em casa. Até amanhã.